Fez para adorar o Eterno, principalmente nesse salmo maravilhoso. Ele contou só um pedaço do sonho dele, eu vou me intrometer e colocar aquilo que ele deixou de contar. Ele sonhou que uma pessoa deu para ele uma bandeja com 4 esmeraldas e um diamante no centro. E depois foi-lhe dado 2 diamantes, um em cada mão. A irmã lá teve uma visão na hora da oração, eu orando, disse que 2 pedras resplandecentes de diamante na minha mão, uma em cada mão. A irmã teve essa visão. A irmã está aqui? Quem é ela? A Minal é a esposa do Fabiano. Então vamos ver o menu de entrada dessa casa. É um prato saboroso que vamos experimentar essa casa. Primeiro Kéfas, capítulo 4, 17. Um versículo apenas para nós meditarmos nessa tarde. Aleluia. Kéfas, primeiro 4, 17. Página 1024, na segunda edição, na primeira edição 1020. Primeira edição 1020, segunda edição 1024. Kéfas, primeiro 4, 17. Final, todos acharam? Vamos ler com Jair. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Yahvé. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Bessorá de Yahvé? Senta. Aleluia! Quantas vidas custaram para este Bessorá, que não é o Evangelho, chegar até nós? Muitas vidas. E essas vidas fizeram o máximo, deram o seu máximo, para que esta palavra chegasse até nós genuinamente como ela está. E nós deveremos ter o dever de levar mais adiante. Tua visita, a nossa visita amanhã, é o irmão que vai estar aqui falando e recebendo outras visitas. São 1.400 pessoas, olha só, 10%, nós trabalhamos sempre com 10%. São 140. Aminal, 140 aqui, 140 em Cravinho, 140 em Bauru, 140, olha, 60 vezes 140. Olha só, dá 2.400.000. Olha quanta gente. Isto é extraordinário para que nós possamos desejar. Mas, para isso começar a acontecer, chegou o diamante. Nós falávamos esta tarde do diamante. Diamante é a pedra mais valiosa. A primeira era o esmeralda, que custa caro. A visão da bandeja é o esmeralda. E depois o diamante. Os dois são forjados só com grandes calorias. Um grão de areia dentro de uma concha, aquela do mar, como chama, ostra, produz uma pérola. Mas um diamante, para ser forjado, precisa de uma alta quentura de um magma, de um vulcão, para se ter uma ideia. Isso tudo para nós é expectativa do que temos pela frente. Nós somos bem pequenos, denominações com 150 anos, denominações com 200 anos. E nós começamos ontem? Não, nós começamos desde o dia que o Mashiach foi pendurado por Madeira. Daí para cá, esta comunidade nunca deixou de crescer, de ser perseguido, mas firme no propósito de exaltar o nome de Yahushua. Aleluia! Cada um de nós no passado recebemos uma incumbência, e nós temos capacidade para exercer a incumbência que nós temos. Nós temos aqui, desde o porteiro. Quem é o porteiro? O porteiro se acha importante, o Haroé se acha importante, o Mexeritim se acha importante, o Mexerete acha importante. Todos nós estamos aqui para servir a quem chega, porque o Mashiach nos serve cada dia. Olha o privilégio de ser servido pelo Mashiach. Deixa eu se perguntar quem é que teve uma dor essa semana. Dor. Só essas pessoas? Só essa, uma dorzinha de cabeça, coisa?
Está vendo? Ninguém fica sem dor. Ninguém passa sem uma dor. Dor foi aquela, sem nenhum pecado, receber 39 açoites, sem cometer um delito sequer. Isto é dor. Mas mesmo ferido, machucado, com madeiro nas costas, e as mulheres batendo no peito, chorando por ele, ele para e diz: filhos, não chore por mim. Também. Chore pelos vossos filhos. Porque se com lenho verde eles estão fazendo isso, imagina com lenho seco que faz. Por termos a marca de Yeshua em nós, somos odiados, perseguidos, desprezados, mas amados por Yeshua. Mas chegou o momento do juízo começar pela casa de Yah. Por esse Mikdash, talvez um dia até feche isso aqui e tenhamos até o arrebatamento de congregar debaixo de uma... Aqui não tem caverna, não tem? Caverna tem. Temos o conforto ainda de termos um carro e vir para a comunidade. Ó, tomamos um banho maravilhoso no chuveiro. O tempo está passando. Estão proibidos na Venezuela falar do Evangelho. Imagina do Venezuela. Aqui, na Venezuela. A cogitação do mundo inteiro é ter uma religião apenas. E tudo está caminhando para isso. Abra por gentileza o capítulo 19:2 do livro de Bemidebá. Bemidebá 19:2. Leiam para mim, por favor. Bemidebá 19:2. Quem achar, fique em pé e leia, por favor. Bemidebá 19:2. Presta atenção. Este é o lei da lei, que o Eterno ordenou, dizendo: disse aos filhos de Ashurum, que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a darei a Elazar, o Corém, ele a tirará para fora do acampamento, e degolar-se-á diante dele. Amém, não, sentamos. Está falando de uma novilha ruiva. Naquele dia se chama de ruiva o Adão, que é vermelho. Bom, a última que recebemos de Jerusalém é que já saiu o Correio, que vai ministrar a primeira cerimônia da abertura do terceiro Mikdash. O primeiro foi feito por Salomão, Nabucodonosor destruiu. O segundo foi feito por Herodes, Agripa, Tito destruiu. Vai ser levantado agora o terceiro Mikdash. Abra para mim o capítulo 6:15 do livro de Zacarias. Nós temos, quando for perto do escurecidão, coloca para mim. Abra, por favor. 6:15. Preste atenção no que vamos ler, uma sequência daquilo que lemos anterior. Zacarias 6:15. Aqueles que estão longe virão, e edificarão um Mikdash do Eterno Yah. E vós saberei que o Eterno Yah dos exércitos que me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Eterno vosso Yah. Amém. Os que virão de longe vão erguer um terceiro Mikdash. Onde? No mesmo lugar onde foi derrubado aquele que estava. Que dia de Schwab teve em casa, mano? Que dia de Schwab teve em casa? O Francisco estava lá, que dia? Terça-feira. Ele, Schwab, é hebreu como eu, e ele cansa para me levar lá. Diz que agora vai arrumar um patrocinador para patrocinar a minha viagem, porque ele fala bem inglês, mas não fala hebraico. E ele esteve em casa sábado. Não, sábado nós estávamos na chácara, foi terça-feira. Sábado nós estávamos na chácara.
Foi chave. Então ele chave, ele esteve lá agora, a 15ª ele vai dia 28 de outubro ele vai, queria que eu fosse, mas eu tenho um compromisso na Bahia. Diz que pela primeira vez entrou nós na mesquita de Omar. A mesquita de Omar é aquela cúpula amarela que tem no meio de Jerusalém, chamado Rocha do Domo. Diz os muçulmanos que Maomé subiu dali para o céu. Nem pensar isso. Então, mas ali tem ali como alto conceito. Hebreus não pisa ali. Abriram as portas para os primeiros hebreus entrar ali agora. Estão esperando um terremoto vindo da África para derrubar aquilo ali e vai ser levantado. São 36 hectares que tem ali que pertencia no dia dos Corém, o Mikdash. E vão levantar o terceiro Mikdash ali. Perceberam que na fala está aí? E aqueles que virão de longe levantarão o Mikdash do Eterno. A França já tem o seu produto armazenado, a Inglaterra, a Alemanha e a Espanha. Esses 5 países vão mandar todo esse material para em 30 dias levantar o terceiro templo. O tempo é curto para nós falarmos tanta coisa. Mas em casa vocês veem com bastante carinho o capítulo 11 de Isaías. Lá está escrito que as 2 testemunhas levantarão e falarão 1265 dias, que são 42 meses, ou que são 3 anos e meio. As 2 testemunhas estarão pregando ali esse período de tempo, para que 144 mil que estarão ouvindo toda aquela baboseira de sacrifício, que vão oferecer a novilha vermelha como primeiro sacrifício, como a abertura do terceiro Mikdash, para abrir as portas. Para quê? Abra, por favor, Matitiá 24:15. Matitiá 24:15. Matitiá 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar sagrado, quem lê atenta. Olha só. No dia que o Mashiach foi pendurado no madeiro, numa quarta-feira, o que aconteceu na tarde daquele dia? O que aconteceu na tarde da quarta-feira, no mês de Abib, que o Mashiach foi pendurado no madeiro? O que aconteceu? No Mikdash. Não, no Mikdash. Rasgou o véu. O véu, o Perakerot, que era o véu que dividia o sagrado do puro, rasgou-se e cessou todo o sacrifício. Mas agora, a abertura do terceiro templo, eles vão querer reiniciar tudo isso, desacreditando o sacrifício verdadeiro do Mashiach e Yahushua. Porque ele está esperando o Mashiach, a primeira vinda. Nós estamos esperando a segunda vinda dele. Para que se cumprir aquilo, que feridas são essas? Eles vão falar. Mas antes disso vai acontecer o levantamento do Mikdash, a inauguração do Mikdash, a morte da novilha vermelha, o primeiro sacrifício. Os judeus, árabes, todos vão se aglomerar para oferecer o grande sacrifício, diz os hebreus. A divindade suprema, a maioria são maçom. Como o maçom chama o Criador? Como o maçom chama o Criador? Como? O que tem no meio daquela aí? Compasso G. Um G. Aquilo quer dizer Gadu. Gadu. G. O grande. Olha, Gadu. O grande autor do universo. Eles não chamam o Criador Mercuriá, apesar que tudo do maçom, eu fui chamado para traduzir um texto para a maçonaria, que está escrito lá, Iá, tetragrama, Iá, a divindade suprema, onde todos adoram aquele que é sobre todos. Isso na maçonaria, porque eles acham que os maçons são, Salomão foi maçom, por isso lá está o compasso e uma outra coisa que o pedreiro usa lá. Está naquela coisa. E a maçonaria domina ainda o mundo inteiro. Sabe quem vai colocar? Qualquer governante, o que ele quiser aqui no Brasil,
É a maçonaria, como no mundo inteiro faz isso. Mas deixa essa porcaria para lá. Vamos para a palavra. Então, quando isso surgir, construção do Mikdash, a morte da novilha vermelha, o primeiro sacrifício, as duas testemunhas vão aparecer. As duas testemunhas vão aparecer. Não sei que dia será isso, não sei que ano será isso, mas uma coisa é certa: são 3 anos e meio de pregação deles. Se nós pegarmos o capítulo 12 do livro de Isaião, vamos ler isso, 12, 14 de Isaião, Isaião 12, 14. Isaião 12, 14. Leia para mim. Foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aleluia. Aleluia. Começou a pregação das duas testemunhas, 1265 dias, 42 meses, que são 3 anos e meio. Quando começar isso, vai ser dada, e já está isso sendo oferecido, duas asas da grande águia. Da grande águia. Se você pegar o capítulo 19 do livro de Semode, lá está escrito: eu vos tirei do Mitizare na asa da grande águia, e darão duas asas da grande águia, para que a mulher vá para onde? Para o deserto, e ficará ali um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo. Quantos são? 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Isto está para acontecer. Isto está. A contagem é regressiva. Já viram o que é uma ampulheta? Alguém sabe, professoras, o que é uma ampulheta? Uma ampulheta? O que é uma ampulheta? Está sendo terra assim, areia. Bem devagar, medindo o tempo. Não tinha relógio no século 11, 12. Não tinha, era uma ampulheta que media isso. O planeta Terra, estando medido pela uma ampulheta, está derramando depressa areia, derramando depressa areia, e nós estamos na parte de baixo. Olha só, quem está na parte de baixo, o cuidado é para que a areia não cubra. A areia movediça sempre devora quem desafia ela. Então nós vamos ver agora. Já demos um preâmbulo sobre o que é a comunidade, aquilo que espera nós, porque é lícito que comece o que nós estudamos? O julgamento pela casa de Yah. Quem é a casa de Yah? Nós. Vamos ver, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Já leia. O homem está dando de ideias a mãe. Não sabeis que vós sois a casa de Yah, e o Espírito de Yah que habita em vós? Afinal, somos a casa de Yah. Olha o nosso valor. Eu gostaria que alguém riscasse sua casa na frente, pinchasse, arrancasse o portão. Provavelmente você deixaria fazer isso embora. Deixaria? Mas a frangozinha, deixaria arrancar o portão? Boa. Nós somos a casa de Yah. Em 1940, a guerra já estava, a guerra começou em 39 e acabou em 45, no dia 5 de agosto de 45. Criou-se um lema no meio dos hebreus. Henry Hansen começou a comprar terra lá no Oriente Médio e começou a mandar judeu para lá. E o projeto era que um judeu cuidasse do outro, porque sempre foi assim: o hebreu cuidando de outro hebreu, porque o hebreu é meu irmão, é meu parente, é da minha casa, é do meu povo. Alguém aqui é hebreu? Alguém aqui é hebreu? Todos somos hebreus? Todos somos hebreus. Anahenu Ibrim. Nós somos hebreus, um povo separado.
Se você não fosse como você é, você estava bebendo cachaça ou nas denominações. Mas você foi chamado para ser o que você é. E cada um de nós temos o dever de cuidarmos de nós e do outro. Por que isso? Quando Paulo escreve Gálatas, diz essa uma frase interessante: amados, deveremos carregar as cargas para se cumprir a lei do Mashiach. Olha, Francisco citou aqui belamente um texto de Isaías 53, é isso? Ele levou sobre si o quê? As nossas dores e as nossas feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Dá a impressão que ninguém tem mais enfermidade. Agora vamos ver como isso funciona, porque isso é palavra, só falando para mim, não estou falando nada de mim mesmo. Vamos ler o versículo que todos os protestantes gostam, inclusive nós, que nós somos protestantes, é 2 Crônicas 7, 14. Prestem bem atenção no que você vai ler. Está bem lá, vamos? 2 Crônicas 7, versículo 14, quem achou, fique em pé. Preste atenção nisso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do Shamaim e perdoarei os seus pecados e sararei as suas. Amém. Não. Se o meu povo, Shimon Anasham, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, que falou? Se humilhar. O que é humilhar? É andar de cabeça baixa? É chorar? Eu conheci um cara lá americano, ele chegou, me deu, cumprimentou e começou a chorar e olhar para os irmãos. Ele chorava, eu caí uma lágrima do olho. Ou velho relaxado. Aqui não é humildade, aqui é uma pessoa que quer ser aquilo que ele nunca foi na vida. Humilhação não é choro. Quer ver o que é o negócio? A religião é tão maligna que um papa em Roma amaldiçoou um rei inglês e ele ficou chorando nos alpes do Vaticano para perdoar o pecado dele, porque ele queria casar outra vez e o papa não deixava. Mas vamos ver um outro tipo de humilhação. Quando Ioná foi pregar em Nínive, e trouxe a sua primeira mensagem, o rei de Nínive decretou um decreto, e o decreto foi fielmente obedecido. Todo mundo colocou cinza, saco sobre a sua cabeça, ninguém comeu todo aquele dia da profecia. Desde o animal do campo até a criança que mama, todo mundo. Era para morrer todo mundo, mas a humilhação quebrantou o coração. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, porque a humildade não é aquilo que você vai em casa comprar uma galinha, eu vou trazer um pagatelo desse. Aí tem vontade de dar um tapa na orelha, depois não faça isso. Humildade é quando você vê alguém bravo. Você nunca viu ele. Você passa na rua, quantos bêbados você já viu na rua? Caído, jogado, você para olhar, que desgraça. Já parou lá para dizer uma coisinha para ele? Ele é bêbado. Isso aí é uma maioria da vida. Ali pode ter um pregador. Experimenta perder um tempinho com ele. É possível isso, ele não vai te ouvir. Mas pode nada. Um dia eu estou em Cravinhos, eu precisava de trabalho para manter a família e arrumei um serviço e fui parar no fórum. E no fórum eu prestava assistência no colégio e um dia eu andando ali em Cravinhos encontrei um cidadão procurando uma casa para alugar, não conseguiu. Eu pedi que ele fosse em casa para posar. Ele e a esposa. Naquele pouso ele ficou 30 dias posando e comendo em casa até encontrar uma casa. A mulher dele disse para minha esposa: eu não faria o que vocês fizeram. Minha esposa disse: mas nós fazemos. Isso é humildade? Não. Isto é
caridade na prática, humildade. Humildade é você sentir aquilo que o outro está sentindo na sua pele. Experimente. Isso é humildade. Você passa num dia de frio em Campo Grande, entendeu? Debaixo do papelão. Experimentou trocar o lugar dele? A gente está fazendo aquilo que ele falou, aquele desgraçado pecador. Quem sabe ali está a sua oportunidade de provar que você fez exatamente o que o Mashiach fez contigo. Não nasci rabino, não nasci pregador, nasci como qualquer um outro, cheio de problemas, mas com a vontade de, naquele dia, ir para o céu. Até que um dia, alguém falou para o meu pai, falou para minha mãe, falou para meus irmãos, chegou a mim. Eu achei fundamental isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e Converter no nosso caminho. se arrepender. Não tem convertimento sem arrependimento. Não tem convertimento. Você só pode se converter se você se arrepender. Não, mas eu me converti depois me arrependi. Não tem isso. Você precisa se arrepender para se converter. Vamos tomar Cornélio. O baixinho Cornélio subiu no pé desse cômodo, ficou esperando o Mashiach passar por baixo. E quando o Mashiach passa por baixo, Zacai, obrigado. Zacai, o Mashiach olha para cima e disse: Zacai, desce, vou pausar na tua casa hoje. Ele ficou feliz. Puxa vida, eu consegui. E ele era funcionário público. Por isso publicano. Era funcionário público odiado por todo mundo, porque roubava, como todo mundo ainda hoje faz, roubava impostos de cargo. Eram caixadores daquela época. Então o que aconteceu? Ele desceu, recebeu o Mashiach e ele fez algo de arrependimento e conversão. Disse: olha, eu vou repartir os meus bens, a metade, para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu deixei, ou se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Agora veja o cidadão que nunca deu um dízimo, que proibiu a mulher de dizimar. O que é que esse infeliz vai no dia do juízo? Porque está escrito que começa o juízo pela casa de Iá. Isso é um aviso. Isso é um aviso. Se aquele homem, que não era servo do Eterno, mas naquela noite o Mashiach disse: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Porque o cidadão se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos. Então o que aconteceu? O Criador sarou a fazenda dele, o corpo dele, a terra. Sarou o corpo dele, a terra. Já é tempo que começa o juízo pela casa de Iá. E quando nós vemos isso, nós vemos Jeremias 25, 29. Jeremias 25, 29. Vamos pular 25, 29, vou ler 52, 2. 52, 2. 52, 2? É 52, 2. Jeremias. Jeremias 52, 2. Jeremias 52, 2. E fez o que era mal aos olhos do Eterno, Iá, conforme tudo que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Eterno contra Yarusharai e Yahudá, ele os lançou de diante dele, e Tisdicá se rebelou contra o rei de Babel. Fez mal contra o Eterno, como fez os seus ancestrais. Há uma índole na pessoa de ser desobediente. E olha o que diz a palavra no capítulo 20, a partir do versículo, vamos tomar o versículo 5 em diante, de capítulo 20. Você está no seu livro? Eu visitarei. Olha, o Criador dizendo: eu visitarei o quê? A maldade. E temos o texto agora. Era tão ruim como o pai. Eu visitarei a maldade
dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. E farei beneficência com aquele que me obedecem até 2000 anos. Quer uma coisa melhor do que essa? Aleluia. Porque não importa o que o meu pai fez de errado, o que o meu bisavô fez, tem de quebrar em mim essa maldição em nome de Yeshua Mashiach, para não atingir os meus filhos. Tem de ser quebrado. Eu preciso obedecer para isso ser quebrado, porque eu não sei o que meu pai ou meu avô fez escondido, mas eu sei o que estou fazendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, essa maldição quebra aqui e não passa nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Eu visito a maldade dos pais, dos filhos. Esse Criador é poderoso, mas é zeloso. Ele sempre cumpre o que fala. No capítulo 32 do livro de Devarim, o Criador diz: prestem bem atenção. No dia que vocês quebrarem os meus mandamentos, eu tomarei vocês e esparramarei em toda a terra. Olha que coisa tremenda. No capítulo 33 do livro de Eliá, Nabucodonosor tomou Jerusalém, tocou fogo no Migdash e esparramou os hebreus por toda a terra. Você está aqui por causa disso. Aleluia. Por causa disso. Porque ele não nega, nem volta atrás da sua palavra. Mas veja que coisa interessante. Olha a mudança daquilo para hoje. Abra por gentileza 10:8 do livro de Romanos. 10:8 do livro de Romanos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com sua boca confessares ao Mashiach e ao Shua, e em seu coração creres que Yah o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mais um. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, Continue. porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mais um. Porquanto não há diferença entre Yahudi e Evani, porque um mesmo é o Salvador de todos, rico para com todos os que o invocam. E mais embaixo, se eu pedir essa pergunta lá: todos os que invocar o nome de Yeshua Mashiach será salvo. A palavra está junto de ti. Está junto. Não vai ficar só junto? Deixa ele entrar na tua boca e entrar no teu coração, porque esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, olha que coisa extraordinária, não deixe de pregar, não deixe de falar, mas não deixe de viver também. Já proibimos pessoas em gravinhos, cantavam na frente ou tocavam. Porque você não dá um bom testemunho da fé. Imaginou alguém tocando violão aqui, adultera ou prostitui, e amanhã, ou quem adulterou com ele, entra aqui e vê o fulano tocando aqui na frente e cantando a igreja. Olha a vergonha. É assim? É isso? É assim? Aí pode? Não, aqui não pode. Mas o Espírito Eterno conhece tu e eu. Aleluia! E sabe. Obrigado, Pai eterno. E sabe tanto, amado. Eu adoro o Criador porque diante dele não tem nada escondido. Certa feita, olha que coisa interessante. Havia um general leproso. E uma menina foi capturada de Jerusalém e levada lá para a Síria. E aquele general vivia com aquela lepra. A menina disse assim: ah, se o meu senhor estivesse lá em Jerusalém e conversasse com o homem de Yah, ele ficaria limpo. A mulher correu para contar para o general. E o general disse: mas quem é? É o Neviim, Elisha. Foi lá pedir para o rei da Síria: manda uma carta. Eu vou, então tem um homem que vai me curar. Carta, ouro, dinheiro, roupa, e vai na mão lá para Samaria. Chegou o rei, o general mostra a carta para o rei lê, rasgou a boca.
esse homem que é um pretexto para me matar, olha, não tem ninguém que cura. Ele já me disse, Geazi, vai lá, fala para o general que ainda tem um homem de ar aqui. Aleluia. E lá chegou o general. A mula carregada de vestido de prata e de ouro. Chegou na porta, chamou ele, já saiu. Geazi disse, ele não vai atender. Mandou dizer que você vai lá, mergulha 7 vezes no Iardém e você vai ficar livre. O general ficou pé na mesa. O general? Isso daí, tu é general? E é o dono dos exércitos, maior do que o dono general. Aí um soldado disse, mas meu senhor, se porventura mandasse tu entrar no outro rio, tu não faria mais nada. E ele foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ficou limpo. E voltou para dar ouro, prata. Ele já disse, não quero estudar. Mas Geazi, quando foi embora o general, saiu pelo fundo da casa e disse, ô general, dá um tempo aí, ó. Chegou o jeito da montanha lá, ó, e está precisando de umas capas, umas barras de prata. Ah, sem problema, meu filho, pode levar. Voltou, e ele já idoso. O ministério dele foi 60 anos. E lá, nos seus aposentos, ele disse, Geazi, onde tu estava? Meu senhor estava aqui. Geazi, porventura, Espírito do Eterno não te acompanhou quando tu foi buscar a prata e a roupa lá do general? O Espírito do Eterno. Pois a lepra que estava aí na mão vai pegar em ti e nos teus descendentes. O Espírito do Eterno. E já ele disse uma coisa interessante. Quando tu saiu para prostituir, olhaste para todo lugar, menos para cima. Os olhos do Eterno está sobre todos. Dia e noite. Dia e noite. Já é tempo de começar o juízo pela casa de Yah. E não tem quem escape. Desde o púlpito ao porteiro, ele passa em revista em todo mundo. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Porque, amados, nós temos casa de Yah. E essa casa de Yah deve estar limpa 24 horas. É legal uma casa suja, irmã Branca? Dia de fazer, não na hora. Estou fazendo na casa do pastor. Eu fui tomar banho no banheiro do pastor. Gente, estava louco. Banheiro encharcado. Eu não tinha nem colocado a calça depois do banho. Eu mandei para a cozinha. Cozinha minha esposa, porque não conhece. Como é que pode morar numa casa assim? Porque sujeira me incomoda. Sujeira me incomoda. Me incomoda qualquer pessoa aqui. Agora, eu sou humano, tu também imaginou magia. O cretino do Judas Iscariotes, quando viu Maria de Magdala derramar aquele alabastro sobre ele, disse, olha que desperdício. Poderias vender isso por vários denários para dar aos pobres, vagabundo mentiroso. Ele queria aquilo por causa da ganância de dinheiro. E o Magia disse, não impeça o trabalho dela. Porque isso vai ser honroso no dia que ele abaixar. E com todo aquele perfume, olha que coisa interessante, foi machucado, foi pendurado, mas não abriu a sua boca por causa de mim e de você. Mas isso vai ser pedido conta para nós, para cada um de nós. O que é que você está fazendo com o nome de Yahshua Mashiach na sua vida, na minha vida? Porque na minha vida tem de ser assim. Tehillim 119, versículo 105. A palavra dele deve ser em mim e você assim. 119, 105. Diga, ó. Tehillim 119, 105. O que é? Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, a sua palavra. Lâmpada para os meus pés. Tu deve ser uma claridade para aquele que está vindo na obra. Tu deve mostrar o caminho onde anda, porque tu é uma lâmpada. Olha só. Mashiach diz, eu sou a luz do mundo. Vós sois a lâmpada. Esteja ligado sempre nele. E a sua luz vai brilhar por onde você passar. Por quê? É tempo de começar o juízo pela casa de Yah. Olha o que diz Jeremias 9,7, por favor. Jeremias 9,7. Jeremias 9,7. Portanto, assim diz o Yah Shaddai dos exércitos,
Eis que eu os fundirei e os provarei, pois de toda outra maneira procederia como a filha do meu povo. Olha só, eu os chamei, mas eu também vou provar vocês. Vou testar até que ponto a fé de vocês está. Lembra do Éden? Adão e Rava do Éden. Vida boa, oh, vida maravilhosa. Quer como eles têm a mão? Os dois, delícia, delícia. Chegou lá quem? Dona Serpente. Tudo bom aí, minha gente? Olha eu aqui, cheguei no pedaço. E lá estava a nossa queridinha, irmãzinha lindíssima, Rafa. Bonita árvore, hein? Bonita árvore. Eu fico olhando, sabe, todo dia aqui, Dona Serpente. Mas por que não pega uma fruta? Não, não. O Criador disse que não é para pegar nem tocar. Mentiu. Mentiu. Como ela mentiu e Satã sabia, como o pai da mentira, disse: não. Não é bem assim não, hein? Se tu comer um fruto desse, tu vai ser igualzinho ele. Já viu que a mulher sempre batalha para ter igualdade com o homem? Não é isso? Minhas queridas, faça bem feito aquilo que vocês sabem fazer, que o homem não pode fazer, mostra para o homem. Aquilo que o homem não sabe fazer, faça bem feito, que é gerar um filho que nós não sabemos. Que é amamentar um filho e nós não fazemos. Esses filhos da essas bichas querem ser mulher, excomungado. Essas pragas não tem outro. Como é que quer ser mulher uma miséria? Não sou o Criador, não sou o vingador. Aleluia por isso. Porque a mulher, ela é única, que sabe gerar, que sabe amamentar. Faça bem feito, porque disse Salomão, com experiência, diz que ele tem uma mulher virtuosa em casa. Tem o Rubim. O Rubim. Olha só, o Urso olhou para a fã e disse: é ela. A virtude de uma mulher está na sua capacidade de interagir. Porque a mulher, ela interage na vida do seu marido, dos seus filhos, 24 horas. O homem, claro, trabalha igual um leão. Olha um dia que ela está com o pé trocado e diz: eu te carreguei por 9 meses. Sem eu, tu não estava aqui. Quer dizer, o meu banco. Sem ele também não estava ali. Então, quando isso se coadunam para uma vivência espiritual, você valoriza a tua companheira e tu valoriza o teu companheiro, porque vocês dois são uma carne só e é a casa do Espírito de Yah. Isso traz uma responsabilidade extraordinária. O Machê chegou a comparar a esposa com a comunidade dele e ele. Olha que responsabilidade e o dever. Amados, nós vamos ler um texto aqui, inclusive eu quero compartilhar com vocês. Está escrito em Malaquia. Vamos ler esse texto, porque ele é lindo demais. Quando eu leio esse texto, eu valorizo a vida pequenininha. Sempre. Vamos ler, hoje de manhã, no final da tarde, estava lendo o estudo. O capítulo é o 2, versículo 14. 2:14 de Malaquia. As meninas vão ler. Vamos deixar os meninos. Você vai ler. 2:14 de Malaquia. Prestamos atenção no que vamos ler. Lê mais. Malaquia 2:14. E dizeis: por quê? Porque o Eterno foi testemunha de ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes leal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. 15 ainda. Presta atenção no 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Iá. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Repete a última frase. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amém não? Homens, amém não?
Ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque nesse mesmo texto diz ainda: eu serei uma testemunha veloz contra o feiticeiro, o adúltero. Olha só, o Criador como testemunha, você vai arrumar uma briga. Testemunha contra o adúltero, contra o feiticeiro, contra o idólatra. Nós somos a casa de Yah, e como tal, sempre adornada e preparada para Ele habitar ali, na limpeza que Ele deseja. Janeiro, Tehillim 51, 7. Já pensou? Tehillim todo mundo lê, mas textos como esse dificilmente para ler. Vamos ler Tehillim 51, 7. Tehillim 51, 7. Purificai-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. O que é isope? O que é o isope? O isope. É um produto igual ao flor, Não, é uma planta, uma folha onde pegava o sangue do sacrifício e purificava tudo. Purifica-me com o isope. Olha que coisa interessante. Isope, purificador. Vamos pegar a primeira carta de Yahvon, no capítulo 1, versículo